Bom, bom dia para vocês que estão aqui. Eu queria agradecer a todos aí pelo empenho. É um grande prazer poder estar aqui fazendo esse trabalho. Eu acho bem interessante. Meu nome é André Persa, de Carvalho. André Persa, eu sou psicólogo clínico. E também sou formado internacionalmente em coaching e programação neurolinguística. E eu venho utilizando tanto o coaching quanto a programação neurolinguística, tanto na clínica psicológica, quanto no trabalho com treinamento, cursos e palestras. E eu tenho dado várias palestras sobre PNL e educação. Eu entendo que de alguma maneira vocês estão envolvidos na coisa da língua estrangeira, do transmitir a língua estrangeira para outras pessoas, e existem formas das pessoas poderem captar mais facilmente aquilo que nós estamos fazendo. Existem estratégias para que nós possamos fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por aquilo que nós estamos fazendo, desenvolvendo e tal. E a PNL, Programação Neurolinguística, nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, nos ajuda completamente a fazer um trabalho ainda mais eficaz com relação a esse tipo de coisa. Por quê? Porque aciona processos mentais, comportamentais, que nos ajudam mais facilmente a obter os resultados que nós desejamos. Então eu vou iniciar apresentando um pouquinho a visão da programação neurolinguística. PNL, Programação Neurolinguística, é uma disciplina que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, quando dois pesquisadores, que eu vou ver mais adiante, John Grinder e Richard Bandler, eles desenvolveram a modelagem de pessoas que tinham sucesso em diversas áreas. Haviam terapeutas de várias linhas trabalhando, principalmente na Califórnia, nos anos 70, o movimento do potencial humano, onde as pessoas faziam uma série de coisas para se libertar daqueles modelos tradicionais de terapia, e, no entanto, vários pesquisadores e terapeutas tentavam cada um vender o seu peixe, e tinham alguns que tinham resultados medíocres, ao passo que outros pesquisadores tinham resultados fabulosos, como, por exemplo, Virginia Satir, era uma grande terapeuta familiar. Ela era capaz de colocar centenas de famílias nos estádios de futebol e fazer uma terapia em grupo com centenas de famílias, obter resultados incríveis, coisa que nenhum terapeuta acreditava que fosse possível. Nós tínhamos Milton Erickson, que revolucionou o conceito de hipnose. Ele conseguia fazer com que pessoas entrassem em transe hipnótico, quando na verdade a hipnose era uma coisa que as pessoas que praticavam tinham um efeito extremamente restrito. Fritz Perls na Gestalt, vários outros terapeutas foram estudados por esses dois, porque eles começaram a perceber que não se tratava da escola de terapia para o sucesso do cliente ou daquilo que se propunha. Por exemplo, Milton Erickson era hipnólogo. Tinham pessoas que seguiam a hipnose de Milton Erickson, porque ele fundou uma fundação, Milton Erickson Foundation, qualquer coisa assim, mas eles não tinham os mesmos resultados que Milton Erickson, embora estudassem a referida linha de terapia. E, no entanto, Richard Bandler e John Grinder, principalmente Richard Bandler, começou a estudar por que essas pessoas especificamente tinham esses resultados e outras pessoas não tinham. Ou seja, surgiu um processo chamado modelagem, ou seja, o estudo das estratégias usadas por esses grandes terapeutas. E quando essas estratégias foram modeladas e colocadas em prática por outras pessoas, ou seja, quando as pessoas usavam essas estratégias exatamente como esses terapeutas usavam, a linguagem, a forma de se comunicar com o cliente, a forma de interagir, de conduzir processos, etc., eles tinham resultados muito semelhantes ao que esses terapeutas utilizavam. Assim surgiu a programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Eu preciso fazer uma ressalva porque durante alguns anos aqui no Brasil, em vários países, mas principalmente aqui no Brasil, esse nome, como muitos outros, foi muito distorcido pela mídia, por pessoas que supostamente eram especialistas nessa área e acabaram vendendo livros extremamente populares, então vendendo um conceito muito superficial sobre o que seria a programação neurolinguística. Eu vou tentar ver o que a gente consegue consertar a respeito disso agora. Vamos por parte, não necessariamente começando do início. Neuro significa neurologia. Programação neurolinguística tem a ver com estudar o cérebro.
o sistema nervoso, o processo cognitivo, como a mente funciona, como o sistema nervoso funciona, quais são as relações entre o sistema nervoso, a mente e aquilo que acontece com o corpo. Por que as técnicas de programação neurolinguística são tão fantásticas? Por que nós conseguimos muitas vezes fazer uma cura de fobias em 15, 20 minutos, enquanto outras pessoas fazendo uma terapia convencional levam anos e às vezes não conseguem resolver suas fobias? Porque nós atuamos diretamente no neuro, no processo cognitivo, naqueles processos que fazem com que especificamente você... É como se fosse lidar com o hardware do computador. Né? Você vai diretamente lá no ponto, em vez de você ficar falando do modelo, do Édipo e tal, não, você vai direto no processo de funcionamento cognitivo, comportamental. E eu fico imaginando que talvez vocês tenham várias perguntas e eu gostaria que em algum momento vocês fossem fazendo na medida em que nós formos nos movendo aqui, porque eu gostaria que isso fosse o mais interativo possível. Né? Então, esse aspecto de extrema importância e é responsável pelo fato do grande sucesso da programação neurolinguística. Um outro fator extremamente importante é o linguístico, linguística. Tem a ver com linguagem, não necessariamente a linguagem falada. É também a linguagem falada, é a linguagem dos significados. É aquilo que a gente está tentando transmitir consciente ou inconscientemente. Porque nós temos alguma coisa chamada estrutura superficial ou mente consciente, onde a gente pensa que sabe uma série de aspectos sobre nós mesmos, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, mas existe muito mais do que isso. Né? Existe uma coisa muito mais profunda que muitas vezes dá todo um corpo para aquilo que a gente está fazendo, dizendo, repetindo, os padrões que nós estamos mantendo, etc. Né? E isso fica se repetindo e a gente às vezes não sabe por quê. Isso está relacionado ao linguístico, ou seja, ao significado que nós estabelecemos nas nossas vidas. Desde o momento que nós nascemos, nós vamos fazendo conexões entre aquilo o que é prazeroso e aquilo que não é prazeroso. Nós vamos formando conexões. Na verdade, já se sabe que a memória, ela armazena a informação na forma de gestalt. Tudo aquilo que tem uma certa semelhança e contiguidade meio que fica enganchado uma coisa na outra. Né? Então, não é uma coisa lógica ou só pelo raciocínio. Então, alguma coisa que tem uma conexão com a outra fica enganchado. Então, muitas vezes você tem uma experiência de desprazer em relação a um ambiente familiar e na vida adulta não sabe por que tem dificuldade de manter relacionamentos, manter uma família, etc. Tudo isso abrange o linguístico, a rede de significados, que não é só a linguagem falada. Né? E também muito importante, como nós vamos ver aqui, existe a linguagem corporal também, a linguagem não verbal, que é responsável por mais de 50% do poder da comunicação. E a parte mais polêmica, né? Não para mim, né? Mas para muitas pessoas, é a programação. Porque nos anos 70 nós estávamos vivendo o auge, o boom da história da computação. Então o computador estava se desenvolvendo, se tornando-se uma ferramenta fundamental. Um computador levou o homem à lua com mais facilidade, embora tivesse uma capacidade bem reduzida, que bem menor do que qualquer calculadora que a gente carrega hoje, mas ele levou o homem à lua, né? Ainda bem que eles não sabiam disso na época. A programação tem muito a ver com essa coisa do computador. Isso aqui, principalmente num país que tem uma tradição psicológica muito psicanalítica, gerou muita controvérsia, né? Porque ficou se pensando, eu não fui vítima disso, eu deixei de estudar a PNL há muitos anos porque eu fui vítima dessa ilusão de que programar pessoas, né? Mas na verdade não tem nada a ver com isso. Programação significa pegar uma pessoa, pegar uma técnica específica, um conhecimento específico e aplicar na pessoa.